Obrigado, Ive. Crianças podem ir para as salinhas. Josué, cadê o Jô? Aqui. Josué, meu amigão. Ô Jô, não vou te falar nada, hein? Mas esses caras aprontaram com você lá no MAC. Tá vendo aí, ó? Os caras já estão querendo se redimir. O Jô é meu amigo, hein? Vou falar, hein? Olha lá. Ó, é aquele carioca lá, ó. Tá vendo lá? Mas amém. Estenda suas mãos aqui para frente. Vamos orar, abençoar a vida do Josué. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor já nos deu nesta manhã. E sobre a vida do Josué, eu peço a tua graça, a tua bênção, que, como sempre, ele continue trazendo a tua palavra com autoridade, com poder, com ousadia, com graça, com entendimento, Senhor, aos nossos corações e à nossa mente. E que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber o Jô? Boa noite, queridos. Graça e paz. Como sempre, né? É com muito temor que a gente sempre ministra a palavra. Então, que Deus use a minha vida para abençoar as suas vidas, em nome de Jesus. O tema da mensagem... A geração de Eli. Deixa eu apenas dar um resumo aqui para vocês já entenderem, que eu vou ler o texto, né, para vocês entenderem melhor o texto, principalmente para quem é novo, né, não tá acostumado, ainda não leu sobre essa história. Nós começamos o livro de Samuel, 1 Samuel. Era o final dos tempos dos juízes. Na verdade, esse Eli, era o penúltimo juiz de Israel. E ele era juiz e também sumo sacerdote. Ele tinha essas duas funções. Só que Eli foi um juiz, um sacerdote, digamos assim, que negligente. Seus filhos, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes, quando falo sacerdote, lembre-se, é um ministro, é alguém que está liderando o povo, alguém que está à frente da igreja, vamos dizer assim. Esses dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram homens perversos, homens que entristeciam o coração de Deus, ao ponto de Deus querer matá-los. Olha que situação. Esses dois homens, os filhos de Eli, para você ver a barbaridade, eles se prostituíam diante do templo. Olha que barbaridade. Sacerdotes se prostituíam diante do templo. Eu digo prostituição real mesmo, prostituição física, que eu estou falando aqui. A oferta que era para o Senhor, né, tinha toda uma simbologia, uma representação da oferta, né, que o melhor para o Senhor, a gordura tinha que ser queimada e tal. Eles não esperavam, eles queriam a melhor parte para si. E ameaçavam na violência, tirar na força, porque queriam o melhor para si. E o Senhor envia um profeta para Eli, adverte Eli, olha como estão os seus filhos. E Eli, ao invés de se posicionar, ser mais firme, ser mais convicto com relação aos seus filhos, ele é muito brando. É tipo aquele pai quando vê o filho aprontando, diga: ô filhinho, ô fofura, não faz isso é desagrado do papai, sabe, coisa bem meiguinha assim. O cara já é um marmanjão, já é um cavalão, e o pai trata aquele filho como um nenenzinho. E assim foi Eli com seus filhos. Não faça isso, vão entristecer a Deus, vocês, queridos. Só que os filhos dele não estavam nem aí nem para Deus, nem para o seu pai, para ninguém. Faziam o que queriam. E o reflexo dos sacerdotes, você pode imaginar no povo. Consequentemente, o povo de Israel, o povo de Deus, estava completamente alienado, afastado da presença do Senhor.
Eram tempos difíceis, eram tempos de abandono, eram tempos que entristeciam o coração de Deus. E chegando no capítulo 4, a partir do versículo 1, parte B, eu vou ler o capítulo inteiro, tá, pessoal? Mas tenham paciência, é para vocês entenderem a história. Eu vou até ler com ênfase aqui, para ficar mais legal para vocês ainda, para vocês entenderem bem essa história aqui. Então preste atenção. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 1, né? A parte B. Eu falei o contexto, agora vocês vão entender a realidade que está acontecendo ali. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. Os filisteus eram um dos piores inimigos de Israel, eram cruéis. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer. Ebenezer quer dizer pedra segura. E os filisteus acamparam em Afeque, fortaleza. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Perceba, porque o Senhor causou a nossa derrota diante dos filisteus. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló. Siló quer dizer lugar de descanso, para que esteja conosco e nos livre do poder dos nossos inimigos. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que estava entronizado entre os querubins. Lembra do Ofni e Finéias? Está aqui. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. Imagine isso. Versículo 6. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus, os inimigos. O que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram: estamos perdidos. Nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? A fama de Deus, né? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens, do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha, e Israel foi derrotado. A matança foi grande, 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada, e Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló, ainda naquele dia. Tinha rasgado suas roupas e colocado pó sobre a cabeça, significava humilhação. Ele estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Não pelos seus filhos, pela arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que é esse barulho todo? O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos
e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram. E o pior, a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca, Eli caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Ainda fica pior. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram. Você teve um menino, mas ela não respondeu e nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode e disse: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e o seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Paizinho querido, mais uma vez nós clamamos a Ti, suplicamos com temor no coração, porque eu creio que a Tua palavra nunca volta para Ti vazia, mas sempre faz o que lhe apraz. Que essa história de Israel fale ao nosso coração de uma forma profunda, para que não possamos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, queridos, como eu gosto sempre de fazer, deixa eu fazer uma viagem com vocês na história aqui, para vocês entenderem melhor ainda o contexto. Vamos começar com Israel, lá no Egito. Lembra dessa história? Eles eram escravos, ficaram escravizados por 430 anos. Escravos. E olha o que diz em Êxodo 3:7. Então o Senhor lhe disse, aqui Deus conversando com Moisés: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Então Deus ouve o clamor, ouve a angústia de Israel. Mas entenda, Israel não clamava a Deus, porque eles não conheciam a Deus. Era uma geração que não conhecia a Deus. Não era a geração de José, de Jacó, dos patriarcas. Era uma outra geração. Não conheciam a Deus. Mas Deus ouviu o quê? O clamor, a angústia, a dor, o sofrimento do seu povo, porque era o povo de Deus. E Deus levanta Moisés, um libertador, para tirar Israel do Egito, desse lugar de escravidão. E é interessante que Deus se apresenta para quando Moisés fala assim: mas o que eu vou dizer para eles quando eu chegar lá? Porque aí você percebe que eles não conheciam, né? Eu vou dizer: quem que viu você, Moisés? Porque eles não conhecem a você, não conhecem a Deus. E Deus diz: diga, eu sou o que sou. Quando você traz para o lado de Israel, para o hebraico, é a mesma coisa que Deus estivesse falando: Yahvé, Adonai, o Senhor, eu sou o Senhor. Mas é interessante que Deus é tão magnífico, tão soberano, que quando vai para o lado dos egípcios, os egípcios tinham uma conotação de deuses. Eles tinham muitos deuses, era um panteão de deuses, era uma mistura de homem com um bicho, era uma coisa assim bem estranha, mas era um monte de deuses. E deuses para cada coisa: Deus Sol, Deus Lua, Deus Ar, Deus Água, deusa de Deus. Era uma mistura para cada situação, para a agricultura, para isso, para aquilo, para o tempo, para tudo.
E é interessante que você percebe que Deus não mandou as pragas por acaso, né? Vamos lá mandar umas pragas lá para... Não! Olha como que Deus é tremendo. Ao mesmo tempo que na manifestação das pragas, Deus mostrava ao seu povo o seu poder, porque as pragas só atingiam os egípcios, não Israel. Israel ficava completamente livre dessas pragas. Por outro lado, cada praga se dirigia a um deus dos egípcios. E Deus estava dizendo aos egípcios: eu sou o que sou, eu sou o Senhor. Nenhum desses deuses tem poder contra mim ou sobre mim. Tanto é que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó, para que ele não deixasse o povo ir, até que Deus tivesse cumprido o seu propósito. Aí você percebe que todas as coisas estão no controle de Deus, nada está fora do seu controle. Então, terminadas as 10 pragas, o povo sai do Egito, festejando. Na verdade, os egípcios estavam até empurrando eles para fora, né, porque não aguentavam mais tanta praga. E Deus, mais uma vez, é estratégico, é perfeito. Por quê? Porque na saída, onde eles estavam ali, Gósen, se você olhar no mapa ali, o mais fácil era eles subirem pelo mar Mediterrâneo, que chegava rapidinho ali a Canaã, a terra prometida. Uma viagem aproximadamente de 10, 20, 30 dias. Logicamente, nós estamos pensando num povo de 2 milhões de pessoas. Só de homens eram 603 mil homens de 20 anos para cima. Se você colocar mulheres e crianças, aproximadamente, segundo os historiadores aí, 2 milhões e meio de pessoas. Então é lógico, não é, ninguém saiu correndo ali, né? Tem que ir devagarinho. Mas olha que Deus pensou, sabiamente, se eles forem por aqui, esse lugar mais curto, lá na frente, sabe o que eles iam encontrar? Os filisteus. E entenda, eles eram escravos, iam se deparar com um povo de guerra. Imagina, escravo com um povo de guerra, o que você acha que ia dar? Eles iam fugir, porque não estão preparados. E Deus falou: não, então vamos por aqui. Mas ao mesmo tempo, Deus também tinha um propósito do quê? De mostrar ao seu povo ainda mais o seu poder. Para quê? Para que o seu povo confiasse nele. Tudo para Deus é estratégico, é com propósito. Eles se dão de cara com o mar vermelho, não conseguem atravessar, já se desesperam, e Deus fala: não, marchem, eu vou abrir o mar. Deus abre o mar, meio coisa maravilhosa. Os inimigos morrem no mar, afogados. Eu não sei você, mas como é que você ficaria, queridão, vendo aquele mar abrir? Acho que eles ficavam todos assim, né? Não, imagina você lá, olhando aquele mar ali aberto, de uma maneira sobrenatural, e o povo passando, com o pé enxuto, os inimigos estão se aproximando, Deus coloca ali pedra no meio do caminho, e um vento, e anjo e tal, para atrapalhar os caras ali, para que o povo passasse com o pé enxuto, tudo certinho, e depois Deus fecha o mar, os inimigos morrem. E aí vem os testes. O deserto, o lugar de provação, o lugar da manifestação do poder de Deus para o seu povo. Falta água, Deus manda água. Falta comida, Deus manda o maná. Falta água de novo, Deus manda de novo. Mas é interessante que nesse meio tempo, enquanto Israel avançava ali no deserto, né? Avançava ali pelo deserto, eles ficaram aproximadamente 2 anos até chegar lá em Cades Barneia, um lugar estratégico ali. Nesse tempo Deus queria o quê? Mostrar o seu poder para o seu povo, né? É tipo assim, olha, confia em mim, eu sou o Deus de Israel. Então quando você lê a história, você percebe milagre atrás de milagre, para que o povo cresça em Deus, porque era o povo de Deus, escolhido por Deus. Mas é interessante que o propósito de Deus era que eles tivessem fé, crescem nele. Mas é interessante, quando você vê a história, o que se sobressai no povo de Israel é a incredulidade e a murmuração, ao ponto de dizerem assim: vamos voltar para o Egito, estou com saudade das cebolas, dos tomates, dos pepinos. É algo meio que absurdo, né? Lugar de escravidão, Deus me libertou para uma terra prometida,
mas por causa das dificuldades, eu prefiro voltar para o lugar de escravidão. Mas Deus é longânimo e paciente, maravilhoso. Mas olha o que diz Números 14, 11. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca, olha só, Deus falando, será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Aqui eles já estavam em Cades Barneia, como eu te falei, era uma trajetória para 2 anos e pouco, mas quando chega ali, por causa da incredulidade, eles tiveram que ficar mais 38 anos no deserto, por causa da incredulidade, até que toda aquela geração de 20 anos para baixo morresse no deserto. Perderam a bênção, perderam a promessa, perderam a terra prometida, por causa do quê? Incredulidade e murmuração. Tanto é que o próprio Deus fala para Moisés: até quando eu vou suportá-los? Apesar de todos os milagres, apesar de todas as bênçãos, apesar de todas as evidências do meu poder e do meu amor para com este povo, eles continuam incrédulos. Mas mais à frente, finalmente eles entram na terra prometida. Moisés morreu, Josué, general, assume a liderança. Eles conquistam mais de 30 cidades, vão dominando, Deus vai abençoando, eles vão destruindo, eles vão tomando posse da terra prometida. E é interessante, amados, que a fama de Deus, ela vai longe. Naquela época não tinha internet, né? Não tinha nada, WhatsApp, nada. Mas mesmo assim, todos os povos conheciam a fama do Deus de Israel e tinham medo. Olha o que diz lá em Josué 8. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi em um terraço falar com eles. Josué tinha enviado 2 espias para espiar a terra de Jericó. Só que o rei soube e estava perseguindo os caras. Aí Raabe, que era uma prostituta, ela escondeu esses caras. E é interessante que essa Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Como Deus é uma cananeia. Ela diz assim, ela falando para os espias: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram o leste. Aí ele começa a contar tudo que Deus tinha feito. Olha só, alguém de outro povo, de outra nação, querido, sabia das maravilhas, e esse povo, essas pessoas tinham temor de Deus. Mesmo os milagres não sendo com eles, os milagres foram com Israel, não foram com eles. E eles estavam apavorados, porque conheciam o poder de Deus. É incrível, né, amados? Algo que não faz sentido. Os povos que eram iníquos, ímpios, tinham temor de Deus, pelo poder de Deus, enquanto o povo de Deus, que viu os milagres de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o livramento de Deus, o socorro de Deus, era incrédulo e murmurador. Mais uma vez você vê aí um embate entre deuses, onde sempre o Deus de Israel se sobressai, porque os outros, na verdade, não são deuses. Mas para o final de Josué já está velhinho, já está para partir dessa. Aquele famoso texto de Josué 15, onde ele fala para o povo, né, para os israelitas ali, ainda faltava muita terra para conquistar, mas até nisso eles deram umas animadas, pararam no meio do caminho, mas tudo bem. Josué fala para eles: escolham hoje quem vão servir vocês. Vocês vão escolher os deuses de seus pais, vocês vão ter passados, dos amorreus, mas escolhe que afinal, se decidam, decidam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas olha a resposta do povo, Isso é interessante.
Josué 24:16. O povo respondeu, o povo de Israel: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Olha só, gente. Pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos, enquanto estávamos pelo deserto, cercados de inimigos. Ele nos protegeu. O Senhor expulsou diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Se você parar por aí, fala, gente, senti firmeza nesse povo, hein? Senti firmeza nesse povo. Se tomar uma posição, vamos servir ao Senhor, reconhecer os milagres que Deus fez, os livramentos, as bênçãos. Que bom, legal. Mas foi isso que aconteceu? Não. Quando termina Josué, a Bíblia diz que Josué morreu e também os anciãos daquela época. Veio uma nova geração. E olha o que diz Juízes 2:16. Então o Senhor levantou os juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram. Quando Deus na Bíblia fala ali do povo de prostituição, de adultério, né? Que ele fala, né? Adulterar, na questão espiritual, é justamente essa. Eles adoraram outros deuses. Eles buscaram outros deuses. Então Deus faz essa conotação de prostituição, de adultério, quer dizer, traição. Eles traíram Deus, adorando outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho dos seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava, olha só, sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele. Ele livrava o povo de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão do seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Mas quando morria o juiz, porém eles voltavam seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Então eles fizeram um discurso muito bonito ali. Não, vamos servir o Senhor. Deus é o... Tipo assim, né? Estamos contigo, Senhor. Estamos juntos, Senhor. E quando você lê o livro de Juízes, né? O livro de Juízes são 12 juízes. E aí contando mais com Samuel e Eli, são 14 no total. Você percebe que talvez ao contrário de Josué, que foi um tempo de conquista e vitória, e bênção, e livramento e tal. Juízes é um tempo de confusão, de desobediência, de incredulidade, de prostituição espiritual. Eles se afastavam muito fácil de Deus, queridos. Olha que interessante, quando tudo ia bem, quando tudo estava bem, eles se afastavam de Deus. Esqueciam Deus de Israel, esqueciam Deus do livramento, esqueciam Deus do socorro, esqueciam Deus da bênção, esqueciam aquele Deus que operou maravilhas por eles, por amor a eles, esqueciam. E o que mais é um absurdo, iam atrás de outros deuses, queridos. Algo ilógico, irracional, incompreensível. Espera aí, eu sou o Deus que faço milagres, maravilhas e bênçãos, e vocês vão atrás de outros deuses que nem conhecem. O problema é que os deuses que são criados desde a antiguidade, quando você estuda a história dos povos antigos ali, os deuses que são levantados, e até hoje é assim, os deuses que são levantados é para a satisfação do homem. É Deus da prosperidade, é Deus da fertilidade, é Deus do sexo, é Deus da lua, é Deus do sol, é Deus disso, Deus da chuva. Para quê? Para satisfazer as suas necessidades. Então o homem cria um panteão de deuses. Israel vive um período de desobediência.
E consequentemente a obediência traz opressão. Mas é interessante que a misericórdia de Deus, porque quando o povo estava oprimido, eles clamavam a Deus. É tipo assim: agora eu preciso de Deus, então vamos clamar a Deus. Senhor, estou precisando da tua ajuda aí, Senhor. E Deus, de forma misericordiosa, levantava um juiz e trazia livramento para o seu povo. Como eu li ali, mas o juiz morria, eles voltavam para o pecado, voltavam para a desobediência, iam para outros deuses, e esqueciam a Deus de novo. E assim é o livro inteiro: altos e baixos, desobediência que atrai opressão, e o clamor que traz o livramento. E diante disso, queridos, eu quero destacar 3 pontos com vocês aqui. Aquilo agora foi só a introdução, né? Agora vamos começar a mensagem. Mas vai ser bem rapidinho também, fica tranquilo. É lógico, se eu for analisar o capítulo inteiro, tem muitos pontos que a gente pode extrair daqui. Muitos, mas eu queria destacar esses 3 que chamaram a minha atenção. Primeiro, transferência de responsabilidade. No versículo 3 do capítulo que nós lemos, né? Eles falaram assim, e eu queria até ler em algumas versões diferentes, querido. Na NVI diz assim: porque os israelitas, as autoridades, reclamando contra Deus, porque o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem. Outra versão diz assim: porque nos feriu o Senhor diante dos filisteus. Na mensagem parafraseada diz assim: porque o Eterno permitiu que os filisteus nos derrotassem. E nessa versão que eu li, né, a NVT, que é uma versão que eu gosto muito particularmente, ele foi muito incisivo, ele é muito forte, né? Ele diz assim: porque o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus. Eu não sei você, queridão, mas eu fico imaginando Deus assim, né? Acho que Deus ficava assim, né? Não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu sou o culpado agora? Eu sou o culpado? Sou eu que causei a derrota? Sou eu que permiti? Sou eu que feri? Sou eu que deixei? Vocês me abandonaram, me desprezaram, me ignoraram, e agora eu sou o culpado. Mas o interessante é que a cara de pau do povo ainda vai além. Eles culpam a Deus e depois dizem: ei, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava, na época, a presença de Deus, ou a glória de Deus. Então para o povo é algo que pelo menos deveria ser extremamente sagrado. Lembra que eu até enfatizei? Ele estava com mais temor de perder a arca do que seus filhos, porque ele sabia da seriedade que era a arca, que simbolizava a presença de Deus. Então vamos trazer a arca, vai dar sorte, é amuleto. Vamos lá, gente. E aí eles trazem a arca, que estava lá em Siló, onde ficavam os sacerdotes. E a Bíblia diz que quando a arca entra em Ebenezer, eles fazem o quê? Festa, gritam, ao ponto de tremer o chão. Sabe o que eu fico pensando aqui, queridos? Talvez esse foi o erro deles. Se quando chegasse a arca, eles se humilhassem, se arrependessem, pedissem perdão a Deus, talvez Deus livraria eles. Mas não. Estavam tão acostumados ao pecado e a jogar responsabilidade para cima de Deus, que a Bíblia diz que fizeram festa, gritaram, fizeram um barulho tão forte que os filisteus que estavam em outra cidade ouviram, querido, e ficaram apavorados. Olha mais uma vez aqui, que coisa tremenda, querido. Os filisteus, os inimigos de Israel, conheciam a fama de Deus. A Bíblia diz que eles ficaram com medo, tanto é que falaram 2 vezes: estamos perdidos, os deuses dos hebreus se levantaram contra nós.
Aquele mesmo Deus, os mesmos deuses que livraram eles do Egito, que abriu o Mar Vermelho. Estamos perdidos. Isso que me deixa pasmo. Os inimigos tinham temor de Deus, mais do que o próprio povo de Deus. É tipo assim: estamos em apuros, precisamos de um milagre, vamos clamar a Deus. Culpam a Deus e depois pedem socorro. Tem um texto de Isaías 29:13, que o Senhor diz assim para o seu povo: portanto, assim diz o Senhor, falando ao seu povo, Deus falando ao seu povo: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Quer dizer, vazio, religiosidade, hipocrisia, falsidade. Completamente. Queridos, as pessoas podem impressionar os pastores, os líderes, os irmãos, o líder, mas ninguém impressiona Deus com falsidade, com hipocrisia, com gritos, seja o que for. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. A Bíblia diz que Ele sonda os corações e conhece o profundo e íntimo de cada um. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Segundo ponto. Primeiro, transferência de responsabilidade. Deus permitiu, Deus deixou, Deus nos entregou. Quando você lê o resto da história, vem a consequência do pecado de Israel. Israel foi derrotado. Aí é uma lista, de situações. 30.000 soldados morreram. O povo, segundo aquele benjamita, foi massacrado. Fugiram com medo, envergonhados. Os gritos que eram gritos de alegria, agora eram gritos de desespero. A arca, que simbolizava a presença de Deus, foi tomada. Aquilo que Eli mais temia. Em consequência, os filhos de Eli morrem. Eli também morre. A nora dele morre. Só desgraça, Mas por quê? Consequência do pecado. Consequência da desobediência. Por ignorar a Deus. Quando você lê o capítulo 11 de Romanos, fala sobre as misericórdias de Deus para com Israel. E quando você lê o capítulo inteiro, você percebe que também fala de nós, que nós somos enxertados na oliveira, que é Cristo. Eles foram cortados por causa da desobediência e nós somos enxertados. Mas nesse mesmo capítulo fala sobre a bondade de Deus e a severidade de Deus, porque Deus é justo. Ele é justo. Olha o que diz Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Não é Velho Testamento, é Novo Testamento. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Semeadura é consequência. Você vai colher aquilo que você plantou. Não tem como mudar isso. Se você plantou tomate, vai colher tomate. Se você plantou pepino, vai plantar pepino. É consequência. Não tem como mudar isso. É uma lei espiritual que o próprio Deus estabeleceu. Eu li uma frase, coloquei aqui, mas não lembro nem quem escreveu. Quem escreveu, me perdoe. Os que fazem de Deus um resolve tudo, nem sequer se dão ao luxo de buscá-lo. Querem que Ele venha resolver seus problemas sem que façam qualquer esforço. E o terceiro ponto. Perdem a presença de Deus. Lembra no final do capítulo? Quando a mulher estava para dar à luz?
E ela dá o nome ao filho de Icabode. Icabode. A glória se foi de Israel. Ou a glória saiu de Israel. Em outra versão, Israel perdeu a glória. Foi-se embora a glória de Israel. Queridos, quanto mais longe de Deus, mais perto do precipício. Não tem como mudar isso. Quanto mais longe de Deus, mais perto do precipício. Olha o que diz Isaías 30, versículo 9. Deus falando sobre o seu povo. Esse povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes, aqueles que traziam a palavra de Deus: não tenho mais visões. E aos profetas: não digam o que é certo. Falem de coisas agradáveis, contem-nos mentiras, esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito, parem de nos falar do Santo de Israel. Deus enviava os seus profetas, os seus videntes, os seus homens, para alertar o povo, para trazer o povo de volta ao seu caminho, para trazer o povo para ele de novo, para que se arrependesse. Mas eles chegaram a um ponto e falaram: não, chega, basta, não queremos mais ouvir esses homens. Queremos ouvir coisas que sejam agradáveis ao nosso coração. Hoje está cheio de gente indo atrás de falsos profetas. Por quê? Porque querem ouvir coisas agradáveis. A Bíblia fala: eles se encherão de comichões nos ouvidos, querido. Não querem ouvir a verdade, porque a verdade às vezes machuca, mas a verdade às vezes traz tratamento, traz cura, traz libertação, traz restauração. Preferem ouvir mentiras, para se sentirem bem, mas que levam ao engano. Queridos, milagres, curas, provisão, prosperidade, bênçãos materiais, tomar posse daquilo que nos deu, tudo isso é bom, tudo isso é importante, tudo é necessário. Não pensa que eu vim aqui falar contra isso. Falar: não, bênção, não, pelo amor de Deus, não sou doido de falar isso. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é Bíblia. Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em trazer provisão para você. Deus tem prazer em curar você, em libertar. É Bíblia, está na Bíblia. O problema é quando as bênçãos se tornam o meu foco, o meu propósito, a única coisa que eu consigo enxergar em Deus. Deus é um empregado, Deus é o meu servo. Senhor, preciso de uma bênção aqui, vem aqui. Quero a bênção, quero a cura, quero o milagre, quero a provisão. Obrigado, pode ir embora. Pode ir embora. Apertou o negócio. Deus, vem aqui de novo. Quero a bênção, quero o milagre, quero isso, quero a cura, quero isso. Pode ir embora agora de novo. Tratam Deus como um talismã, como Israel. Vamos buscar a arca para nos livrar dos nossos inimigos. As bênçãos devem ser consequência de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu fico imaginando você que tem o seu filho pequeno. Se o teu filho pequeno chega para você, ou que já teve filho pequeno, agora talvez está enganando, chega para você, pequenininho, e acaricia você, e elogia você, e brinca com você, e te pede alguma coisa, no final, você percebe que é interesse? Você como pai, como mãe, você percebe que, mas é criança, fala na sua inocência, na sua simplicidade, você não dá nem muita bola, você até dá o dinheiro, sei lá, você dá o que ela quer, você fica feliz. Agora imagine esse teu filho com 15 anos, 20 anos, atrás de você apenas por interesse. Como é que você se sentiria? Imagina esse marmanjão ali, cavalão ali, vindo para você, pedindo as coisas,
e pai e mãe não são bobos, eles percebem, né? Eles apenas por interesse, para receber aquilo que eles querem. E hoje nós vemos aquela geração do imediatismo, né? Querem tudo para ontem, querem tudo para hoje, querem o melhor. Você também ficaria triste. Você também ficaria triste. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu amado, o fato de buscar a Deus não vai te tirar a bênção, pelo contrário, você vai ser muito mais abençoado, porque você vai andar no centro da vontade de Deus. Isso que é diferente, não são os teus caminhos, não são as tuas escolhas, não é o que você quer, mas o que Deus quer para você. Agora me diga, entre o que você sabe e o que Deus sabe, quem sabe mais? Quem conhece o teu futuro? Quem sabe se aquilo vai ser bom ou ruim para você? Você? Eu? Não, Deus, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Vivemos uma geração consumista, que corre de forma desenfreada atrás de milagres. Na verdade, essa geração serve mais a Deus pelo que Ele é, não pelo aquilo que Ele faz. Eu li uma frase do pastor Luciano Subirá, já li aqui e vou repetir de novo, porque essa frase para mim é muito forte, muito marcante. Ele diz assim: se buscarmos a Deus somente pelo que Ele é, se buscarmos a Deus somente pelo aquilo que Ele faz, vamos perder o que Ele é. Mas quando buscamos a Deus pelo que Ele é, consequentemente vamos receber aquilo que Ele faz. O Senhor nunca esquece de nós, nunca nos abandona. Tem um texto lá em Isaías, que eu agora não lembro o capítulo, diz assim: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama? Aí tem a filhinha da Nathalie, a filhinha da Paty, pequenininhas, né? Que ainda mamam no peito ainda. A mãe vai deixar a filhinha, vai embora para casa e vai deixar, aqui ó, a filhinha aqui ó. Você vai embora para casa e vai deixar tua filhinha aqui? Jamais, nunca. Uma mãe de verdade, lógico, existe umas mães também por aí que, pelo amor de Deus, né? Mas falando de mãe séria mesmo, essa aí já é uma outra situação. Mas mãe séria mesmo, que ama sua... Jamais, queridão. Mãe é algo extraordinário, né? É do outro mundo, como diz você. Mas olha o que Deus fala. Pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama, quer dizer, pequenininho? Mas Ele diz assim: mesmo que ela esqueça, mesmo que seja algo improvável, eu jamais me esquecerei de ti. Nunca. Não existe hipótese alguma em Deus esquecer de mim ou esquecer de você. Ninguém melhor do que Deus conhece a minha ou a sua necessidade, o meu ou o seu problema. Ninguém melhor do que Deus. Mas Deus também sabe quando o buscamos apenas por interesse, para receber as bênçãos espirituais, os seus favores, a sua ajuda, mas não estamos nem aí com a sua presença. Recentemente eu li um livro do pastor John Piper, Em Busca de Deus. Ele diz assim, na parte que eu coloquei aqui, é muito forte para mim isso aí: o prazer, olha o que diz aqui, o prazer do cristão, quer dizer, o meu, seu prazer, o prazer que o cristão busca, é o que está no próprio Deus. Ele é o fim da nossa busca, não um meio para algum outro fim. A felicidade mais profunda e permanente encontra-se só apenas em Deus, não com origem em Deus, mas somente em Deus. E para finalizar, se o Lu quiser já subir.
Texto de Salmos 37, 4. Eu, como os irmãos já perceberam, eu gosto de ler em várias versões, né? Isso me ajuda muito, né? Fica até uma dica para você. Eu fiz uma aqui, já cataloguei 4 versões aqui. Vou ler na sequência para ficar mais rápido. Salmos 37, 4, diz assim: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Outra versão: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Essa versão eu gosto mais. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu te pergunto, Deus não tem prazer em te abençoar? Deus não quer te abençoar? Por favor, não entenda errado isso, a mensagem de hoje. Não estou falando contra a bênção, ou contra, não, de forma nenhuma. A minha ênfase aqui é a geração de Eli. Uma geração interessada nos benefícios de Deus, nas bênçãos de Deus, nos favores de Deus, mas não queriam saber nada de Deus. Essa palavra é um alerta ao meu e ao seu coração. Quando você acorda pela manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Você pega no celular para ver as mensagens do WhatsApp, para ver o Instagram, para ver o Twitter, para ver o Facebook, para ver o que mais tem de rede aí, um monte de rede que tem aí. Tem gente que tem tanta rede que até se perde, né? Instagram é uma cilada diabólica, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Um beijo aí, Instagram aí. Não sei se você acontece isso com você já. Às vezes você pega o Instagram, aí você põe ali um negocinho. Ah, legalzinho. Qual é a outra que vem agora? Ah, que legalzinho. Aí é outra. Quando você vê, já ficou 1 hora ali, gente. Eu já me peguei nisso aí, Cris. E todas as vezes o Espírito Santo fala no meu coração: o que te dá mais prazer? O que te dá mais prazer? Eu digo para Deus: os teus sacrifícios por mim já são suficientes, Senhor. Quando eu olho para o seu amor na cruz, quando eu olho para o sacrifício de Jesus, quando eu olho para a obra da redenção, quando eu olho para o seu amor por mim, Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho. Não tem como nos expressar gratidão. Não tem como nos humilhar, se quebrantar, se prostrar e só dizer: Senhor, muito obrigado. Todas as manhãs a minha primeira coisa que eu faço é louvar, é exaltar, é engrandecer, é glorificar. É dizer para Ele: Senhor, estou aqui porque eu te amo. Porque o Senhor é importante para mim. Olho todos os dias e vejo as tuas bênçãos na minha vida, Senhor. Como o pastor falou, tem coisas que nós nem vemos e Deus está fazendo a nosso favor. É livramento, é provisão, é graça, é sabedoria, tantas coisas.
Como Jesus perguntou para os seus discípulos: porventura lhes faltou alguma coisa? Nada. Nada. O problema é que nós colocamos as bênçãos em lugar de destaque mais do que a Deus. Mas pode ter certeza, quando buscamos pelaquilo que Ele é, as portas se abrem das bênçãos para nós, porque Deus é um Deus abençoador. Como o pastor sempre diz, ninguém ganha Deus no dar, ninguém ganha Deus no abençoar, ninguém. No capítulo 7 de Samuel, versículo 22, se não me engano, Samuel pega uma pedra, né? Ebenezer, e ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Uma coisa que entristece o coração de Deus, querido, é quando algo na nossa vida está acima dele. Quando Deus olhava para o seu povo e via o seu povo indo atrás de outros deuses que não eram deuses, imagens feitas pelo próprio homem para sua própria destruição. A Bíblia diz que Deus fica enciumado, porque era o seu povo indo atrás de outros deuses. Agora me diga, não é a mesma coisa conosco hoje? Ele pagou um alto preço por mim e por você, um alto preço que muitas vezes nós nem mensuramos, querido. Talvez alguns pensam que Deus tinha obrigação de nos salvar. Não, Ele não tinha obrigação nenhuma. Deus não deve nada a ninguém. Ele é movido pelo seu amor, pela sua compaixão, como diz lá em Lamentações: as misericórdias do Senhor se renovam, são novas a cada manhã. É a razão de não sermos consumidos. A palavra desse desafio para você, para o teu coração, meu amado. Olhe para a geração de Eli. Reflita sobre sua própria vida e busque a presença de Deus. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Que não sejamos como a geração de Eli, mas sejamos como uma geração, como aqueles irmãos do Atos dos Apóstolos, do Novo Testamento. Eles buscavam a Deus, eles oravam, eles tinham tudo em comum, eles jejuavam, eles se consagravam, buscavam a Deus, eram perseguidos, não afligidos, querido, sofriam, padeciam, muitos até morriam, mas com amor, porque tinham alegria e satisfação diante de Deus, porque maior é a recompensa daquilo que Deus tinha dado a eles. Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Vamos ficar em pé.